Nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga. Por que que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica? Segundo, por que que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? No mais recente debate, Pablo Marçal não hesitou em responder todas as perguntas afiadas de seus adversários, deixando todos do debate e da produção em clima de tensão. Marçal defendeu suas posições com firmeza. Acompanhe agora esse embate que promete repercutir todo o país. Mas antes, não esqueça de comentar o M aqui embaixo e deixar seu gostei para alcançarmos mais brasileiros que estão engajados nesse espírito de mudança. O seu advogado, fez essa defesa, ele está buscando uma defesa técnica. Agora, os nomes Espraiada, Hospital do Servidor e algumas outras coisas mais que eu vou trazer essa semana, eu prometi mostrar na última semana e vou falar sobre isso. Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público. Ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro da Fiesp. Segundo lugar, apoiou rachadinha quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu, batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas. Se a Tabata também falou sobre o problema que a nação enfrenta sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas em relação a apostas, hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas. Você imagina com droga liberada. Não libere o Guilherme para ser prefeito, porque ele é alguém que ama a ideologia que ele defende. O PSOL só tem um prefeito no Brasil inteiro, com taxa de reprovação de 70% e 606 pessoas no gabinete, para você ter uma noção. Ele não dá conta de ser esse Lulinha Paz e Amor. Ele vai mostrar as garras e isso é terrível. Eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme. Ele iria ganhar do Nunes e eu entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer ele nesse formato aí de filho de marqueteiro, não tem como. É uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder, e tal, que nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga, você é um cara que nunca usou. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Tem que deixar isso registrado. Nos outros debates, nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor que está aqui, ele é só uma figura de marquetagem. Ele é um cara com 42 anos de idade que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse tamanho, com essa magnitude? Na hora de votar, no dia 6, não coloca pessoa pequena demais para um cargo tão grande, com uma cidade tão poderosa. De fato, se for laranja, você recebeu 30 milhões de reais, você que é o laranja aqui. Como você usou, recebeu do Lula, você é a laranja dele. Bolsonaro, você pôs alguma coisa na minha campanha? Você gravou algum vídeo para mim? Você me deu alguma força nessa campanha? Não. O Valdemar Costa Neto usou, o Nunes também colocou 15 milhões de reais. A gente elege as pessoas lá no PL para transferir dinheiro público para a campanha de Ricardo Nunes. Isso é justo? Guilherme Boulos, como que é para você ser um socialista, comunista, do consórcio comunista do Brasil e não negou com a própria boca, fica fazendo brincadeirinha com isso, ser o candidato mais rico aqui nesse debate? Como que aquele que defende as causas dos mais pobres hoje com o seu dinheiro, com o dinheiro público, bateu o teto eleitoral, não sei se ele chegou aos 67, mas a 66 milhões de reais contra a campanha igual a nossa, com 4 milhões só de doação de pessoas que podem ajudar. Com o seu dinheiro, ele é o candidato mais rico. Só isso que eu queria deixar aqui. O candidato que defende a pobreza é o candidato mais rico aqui no debate. Duas coisas sobre a Tabata. Realmente as propostas são boas. Eu prometo carregar as que forem viáveis. E segunda, se ela deixar esse esquerdismo e esse partido que ela está, ela é convidada a ser secretária de educação, que ela é brilhante na educação. Eu vou provar para vocês agora quem é mentiroso. O Ricardo Nunes, no último debate, encerrou falando um versículo, que ele não sabia nem onde estava, ele se embananou todo. E eu vou deixar aqui em aberto, se você quiser usar seu direito, depois você mostrar para os evangélicos que você quer os votos deles. Cita aí pelo menos umas 2 igrejas lá de Apocalipse, mostra aí quem é o pai de Melquisedeque, mostra para nós aí pelo menos 2 filhos de José, mostra que você é alguém que é assíduo na palavra, que é homem de oração, que fica usando o Tarcísio, com os grandes pastores que usam dinheiro do financiamento de publicidade, 648 milhões de reais que você
Tem usado. Então, assim, eu vou te mostrar que é mentiroso, porque o marqueteiro dele não escreveu essas respostas ali. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, ele não consegue mostrar nada disso. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, ele não consegue citar nem 2 aqui. Mas o que o marqueteiro escreveu, ele deu conta, deu uma embananadinha, mas aí você vai ver que é um mentiroso. Falar um versículo que está escrito ali, eu sou o único aqui que não tem cola, mas tá tudo bem. Ricardo, por que a Marta Suplicy, que é vice do Boulos, era sua secretária até o começo do ano? Não faz sentido nenhum, o eleitorado tem que saber disso. Sobre você e o seu marqueteiro fajuta, que perdeu a eleição com o Bolsonaro e vai perder a sua, e também como foi com o governador, que também apoia a sua campanha, Rodrigo Garcia. A arrogância de vocês vai levar vocês à ruína, tá? Já que você citou Salmos, eu vou colocar Salmos 69, onde está escrito assim, ó, o zelo pela sua casa me consumiu. Todas as vezes que você me vê indo para um confronto, eu nunca vou negar, porque o verdadeiro cristão ele vai para o confronto. E aqui eu quero deixar bem claro, Jesus não poupou Pedro, não poupou os cambistas, que é a maioria dos que estão aqui. Ele destruiu tudo que estava na porta do templo, que quando precisa, ele chamou algumas pessoas de raca, que significa raça de víboras. E quando a Tabata fala, não vamos falar de religião, ela está falando, eu não entendo desse assunto o suficiente para trazer ele. Interessante é que o governo de uma pessoa é definido pelo tanto de sabedoria e experiência que ela tem. Sou cristão e eu sei que você não leva essa vida que você está fazendo aí. A Tabata, no último debate, eu pedi perdão para ela, na hora que alguém perguntou sobre isso, ela não perdoa um cristão, sempre perdoa. Inclusive, tem que fazer no mesmo dia 490 vezes, que é 70 vezes 7. Que fique claro aqui, eu sei que você não vai responder, seu Aldo Rebelo comunista, Soninha, que é comunista, tudo no seu governo, você é só um santo. Se a gente não canonizar você até o final da eleição, eu sei o que a gente vai fazer com você. Nós iremos fazer algo poderoso. A gente vai ter que colocar você ano que vem, através da Polícia Federal, naquilo que você está todos os dias na hora de deitar sabendo que vai acontecer por causa das merendas. A Tabata, ela fez o discurso mais longo, o discurso cristão mais longo que já teve debate político agora nessa última fala dela. E eu quero te dar os parabéns, Tabata. Quando a gente não domina o assunto, a gente ataca ele. O Ricardo acabou de falar que eu toquei alguma coisa de alguém. Estou aberto ad infinitum a retribuir 4 vezes mais se alguém achar se eu peguei alguma coisa de alguém. Aquilo era uma relação de trabalho, mas é uma mancha, né? Infelizmente, eu peço perdão para a sociedade por ter trabalhado com um canalha que acabou me colocando nisso. O que eu quero que você entenda é que o esforço da Tabata é de parecer a mais sábia. Ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve experiência. E o fato dela ficar espravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre, negro ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina, se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. O que você tem que ver aqui é que não é viável. Presta bem atenção nas pessoas que não são viáveis, que é a maioria dos que estão aqui. Quero parabenizar o UOL. Que formato impressionante, dinâmico, muito bom. Sobre as propostas, a gente vai falar delas, mas lembra que os jornalistas que vieram fazer as perguntas não perguntaram sobre propostas. Pegaram no calcanhar de cada um, então isso estimulou esse tipo de debate. Nada contra as perguntas são livres, que a gente vive numa democracia. O Nunes não vai tocar no assunto que a Marta Suplicy era secretária dele. O Boulos acabou de trazer a contribuição social, que há tempos a gente não via ser contribuindo com a sociedade, trazendo aí a aliança dos dois. Os dois comunicam o mesmo consórcio comunista do Brasil, envolvido com Milton Leite, Kassab, Temer e companhia. Eu estava lá presente, foi sua primeira palavra que você direcionou à minha pessoa, Boulos. Lá no momento que ele teve no Conselho de Ética, ele não teve ética, porque você votou nele para deputado federal, ali ele tinha que ter mudado o rumo do Congresso Nacional. Sabe qual era o medo ali? O medo não era do Boulos. O medo não era do Janones, é que aquilo ali é uma prática comum com o seu dinheiro. E ele passou a mão, sim, ele passou o pano para essa prática. Ricardo, já que você vai falar agora, explica só uma vez que você sempre foge das perguntas, o motivo de você ter a Marta Suplicy como sua secretária e hoje ela é vice do Boulos. Ricardo, eu insisto, por que a Marta Suplicy, Aldo Rebelo, Soninha a Suplicy era a sua secretária e agora é vice dele? Na hora de se eleger, é um tal de diz que é um tremendo blá blá blá. Aqui, ó, tem 2 deputados e um vereador disputando comigo. Eu perguntei, o que você já fez sendo deputada para esse público? Nada, absolutamente nada. Assim como o Boulos não moveu nada de habitação com as super emendas que eles têm, votando com aumento de imposto e junto com o governo federal. Sabe o que acontece? É bonito demais falar que você tem 800 pessoas formando um plano de governo,
Tem não sei quantos negros, mas cadê as possibilidades? Por que não pôs um negro na vice? Nenhum deles colocaram. Eles precisam de atender o que os partidos mandam a respeito deles. Quando eu cheguei na disputa eleitoral, o Boulos tinha 37%. Como tem vários institutos, ele deve estar com 21% aí agora. É o seguinte, ele não está crescendo na periferia, ele despencou na periferia. Eu já falei que a Tabata é a mais inteligente e a Tabata é a que menos tem experiência na vida aqui. Agora, a mulher é inteligente, é por isso que vocês não estão dedicando o voto na Tabata. Por quê? Porque você que é guerreira, mãe de família, a maioria aí está sozinha em casa, você sabe que não dá para colocar a Prefeitura de São Paulo numa pessoa que está sonhando. É só isso. As duas pessoas que estão comigo romperam por não concordar com o Dória. E acabou. Como que um cara que se diz empresário como o Ricardo Nunes fala que faz gestão de alguma coisa, se a única coisa que ele recebe nessa empresa é dinheiro de prefeitura para fazer publicidade. Você está de brincadeira, né, Ricardo? O que a gente precisa de fazer? A gente precisa fazer o seguinte, olhar para, de fato, a vida da pessoa. É muito simples. O Ricardo é um instrumento de decoração ali na prefeitura. E agora, com esse aditivo de 12 partidos políticos, ele vai entregar essa prefeitura inteira na mão desses caras que você não está votando neles. Ricardo Nunes, por favor, eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo, porque você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. A pergunta é: por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica? Segundo, por que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? De novo. Não, você usa seu tempo para você responder, porque você é macho aí, agora abre o seu microfone e fala. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? Você falar que ama a sua esposa, eu não duvido não, você parece um cara que ama ela mesmo. Agora, você não respondeu o porquê que ela registrou. Ela estava embriagada, ela estava ludibriada, ela estava alienada, o que é o caso? Ninguém entendeu isso até hoje. Lá em Camizunga eu fiz uma promessa que eu só sairia de lá depois de construir a última casa. Eu não sou o prefeito lá, igual esse incompetente. Lá eu sou apoiador. E eu vou ficar até o final. E estamos juntos, Camizunga e outros países também na África que a gente ajuda. Um beijo para vocês. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Defenda a honra da sua esposa, então. Ela registrou, você sempre foge do assunto. Como votar num cara que não é homem para assumir o que aconteceu? De novo, eu vou perguntar. 8ª vez em todos os debates. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Só isso que eu quero e não toco nesse assunto mais. Todo mundo quer saber. Tabata, continue crescendo e o dia que você tiver a estatura perfeita aí para dirigir essa cidade, volta aqui nessa eleição. Ricardo Nunes, por que a sua esposa foi na delegacia fazer um BO de violência doméstica, sendo que essa é a maior dor que as mulheres têm hoje? Por favor, seja homem e acabe com isso, que eu não vou levar isso para o debate da Globo. Me ajuda. Resolve essa questão logo. Essa advertência que a Fabiola acabou de dar, eu vou narrar para você o que aconteceu aqui no cenário. É o Ricardo Nunes falando pro Boulos: não fale da minha mulher. Ricardo, por que você fez a sua esposa receber dinheiro da máfia das creches? Era você que tinha que honrar sua mulher. Olha aí na reportagem da Folha de São Paulo, a esposa do Ricardo Nunes falando assim, ó, reportagem: eu sou casada com um bandido. Zanini, da Folha de São Paulo. Todos os jornalistas que vieram aqui não perguntaram sobre propostas, ok? Vocês não estão atrás disso. Vocês estão atrás de perceber quem é o mais valente, quem aguenta firme, quem não muda a convicção. E eu quero deixar bem claro para você que um cara que não sabe administrar o tempo, igual o Ricardo Nunes, e corre de todas as perguntas, não merece um único voto na urna. Eu quero te pedir, antes de digitar o 13, que você tá doido para fazer isso em São Paulo, digite o 28. Olha, tem aquele momento íntimo comigo ali, respira bem fundo e siga seu coração e confirma. Os últimos serão os primeiros. É lindo ver o tanto que o prefeito tá pistola aqui, perdão, gente. Ele não sabe administrar o tempo. Como é que ele vai administrar o IDEB, que ele foi o pior da história? E eu quero te pedir algo. Foca no número 28. Independente de quem você queira votar, você não precisa gostar de mim. Faz o seguinte, digita o 28 e vamos esmagar essa urna com 28 no primeiro turno.